Aí está, bom dia pessoal, quarta-feira, 25 de março de 2026, agora são exatamente 10 horas e 55 minutos e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos. Já vamos ligar X, que agora é a hora do limbo, né? Aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que é o meu elemento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro. Acabou o pique. E não esqueça de ativar o sininho para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isso, estou aqui no bairro Santa Teresa, numa rua que eu nunca vi na minha vida, primeira vez que eu venho nesta rua, apesar de conhecer a região, onde acabei de finalizar a gravação de mais um podcast sem pauta, sem vergonha, que eu tô adorando fazer mais uma vez, 18 pilas por cento histórico, mas tem parada, mas aí com parada o Moisés não faz. E tava boa a corrida. E 13 pilas. O que eu tava falando? Joey Montana. Começamos assim. Tu que chegou de paraquedas neste canal, o cara não consegue nem fazer uma abertura. Mais um podcast que eu gravei aqui com o Black Morcego, Diego. Mas buscar 4 km numa viagem, 20 pila pro Chácara das Pedras. 20 pila pro Chácara das Pedras me levava, mas buscar 4 km nem pensar. Black Morcego, Diego Pacheco, acabei de gravar com ele aqui. Baita história de vida, o cara largou, primeira South Summit, recusada com sucesso. Alerta de tranqueira na cidade nos próximos 3 dias. South Summit, um evento de tecnologia que vai acontecer no Cais de Embarcadero entre hoje e sexta-feira. Então, alerta para passar longe. Não, tá difícil de achar uma corrida que seja ruim, né? O Diego, então, é um baita de um exemplo de largou a vida profissional para cuidar do filho. Tá, show de bola, vamos dar, né? Pegar aqui na Avenida Belém, em Teresópolis, para levar lá para Venceslau Escobar, na Zona Sul. Largou a vida profissional, hoje é motorista de aplicativo, e como se não fosse profissional, né? Eu falando de mim mesmo. Largou a vida acadêmica, digamos assim, para cuidar do filho, para dar atenção ao filho, e motorista de aplicativo para se virar, pagar suas contas, também influenciador digital, cria conteúdo para as redes sociais, aquela coisa toda. E foi uma baita numa conversa que a gente teve aqui pela Zona Sul de Porto Alegre. E agora vão correr atrás do que paga de fato as minhas contas, pelo menos por enquanto, né? Que são esses aplicativos. Pegar a Fernanda, então, aqui na Avenida da Belém para levar, já até esqueci para onde. Sim, lá na Venceslau Escobar. E é isso, então. Quarta-feira no modorrenta de trânsito, de temperatura. Meio que tá chovendo, meio que tá garoando, meio que tá não sei o que. A temperatura deve estar 20 e poucos graus. Vamos ver aqui. 24. Então ainda tô com o ar-condicionado, daqui a pouco eu vou tentar desligar. E alerta para passar longe, então, South Summit acontecendo no Cais de Embarcadero. Isso é um evento que movimenta a cidade, traz muita gente de fora, movimenta bares e restaurantes, mas tranca a Avenida Mauá e parte do centro de Porto Alegre. Então tome muito cuidado quando for pegar corrida para aquela região. A minha dica é evite fazer viagem para o Cais de Embarcadero. Evite. A minha dica, evite. Né? Não vá. Passe longe. E se for para aquela região lá do centro, tome muito cuidado para não se ver preso em tranqueiras. Dito isso, é aproveitar a demanda que esse evento vai trazer para a cidade, né? Para cima deles e beijão nelas. Vai, Moisés. Deixa só a moça aí para não mostrar ela. Eu tô num lugar que eu nunca vi em Porto Alegre. Num loteamento que eu já vim diversas vezes, mas numa rua que eu nunca vim. O loteamento é o Sétimo Céu e essa rua chama Padre Werner. E pelo que eu tô vendo no mapa, daqui pra frente é tudo verde, ou seja, é área, não consegue ver, né? É área de reserva. E ali tem uma placa, inclusive, que eu não sei do que se trata. Eu vou adentrar pela rua para ver o que até onde vai isso aqui. Isso aqui pra mim é tudo novo. Ah, tem uma vila. Olha só, Encontro dos Cutá, Aldeia Tupequim.
Aldeia Tupequim, do Morro do Osso, em Porto Alegre. Cara, tem uma aldeia aqui, velho. Nossa senhora. Não vou entrar nisso aqui, que isso aqui é particular, provavelmente, né? E aqui pelo mapa segue uma trilha. Uma ruazinha, casa fininha, né? Em direção ao Morro do Osso. Eu sei que o Morro do Osso é um parque, uma reserva aqui que tem nas trilhas e tal, tem vistas, dá pra se passear. Eu nunca fui, confesso que nunca fui no Morro do Osso. Até poderia fazer um material lá qualquer dia desse passeando, sem aplicativo, sem nada. Seria interessante, eu acho, né? Mas eu não sabia que tinha essa... E é uma reserva, porque tem umas plaquinhas. A minha passageira deve ter vindo para uma dessas casinhas e realmente ela tinha um aspecto meio indígena, agora que eu tô prestando atenção. Ela é uma morena e tal, enfim. E eu acho que de repente, de fato, ela é índia. E aqui, então, eu vou descer, ó. Eu vou até sair fora do loteamento Sétimo Céu. O Sétimo Céu fica aqui na zona sul, lá entre Tristeza e Ipanema, bem em cima do Morro do Osso. Ou no começo do Morro do Osso. O acesso é pela Venceslau, à esquerda de quem está indo em direção à zona sul de Porto Alegre. Fiquei feliz de conhecer um lugar novo em Porto Alegre hoje, mesmo que eu já tenha vindo aqui nesse loteamento, enfim, né? E aqui começam as casas, é tudo casa de rico e casa de velho também, porque eu errei, acho que poderia ter ido na outra. Porque isso aqui é super antigo, vocês podem ver pela qualidade dos paralelepípedos, que não tem nenhuma na verdade. Eu tenho que fazer um negócio aqui. Eu vou parar aqui porque eu tenho que postar um negócio aqui no Instagram. E daí eu vou aproveitar. Que aqui pode ser que eu pegue alguma veia querendo ir pro Barra, algum jovem querendo ir pro TJ. Tem uma certa possibilidade de chamar aqui dentro e eu tenho que fazer um negócio, então não preciso sair vazio. Mas enfim, fica a dica aí, essa região de Porto Alegre. Morro do Osso, qualquer dia desse eu vou ali passear e vou levar vocês junto. Vila Barracão. Vocês sabiam que aqui é a região da Cruzeiro do Sul? Que é essa região onde estou agora, bem no meio da avenida. Essa aqui chama Rua Cruzeiro do Sul, na verdade. Ela também tem várias... Na verdade, isso aqui são várias pequenas vilas. Tem a Vila Tronco, tem a Vila Cruzeiro do Sul, que eu não sei onde é. E tem a Vila Barracão. Vocês sabiam que existe uma vila chamada Vila Barracão? Que é aqui onde eu vou chegar agora para buscar a Eliane, que é colada aqui no Jardim Medianeira, entre a Otília e a próxima lá, que agora eu já não sei qual é. Essa é a Dona Otília. Dona Otília, o nome da rua no caso. E aqui à esquerda, essas ruazinhas todas que tem à esquerda, elas fazem parte da vila que chamam de Barracão. E eu só sei isso por um motivo. Você sabe qual é? Pelo estagiário. Porque o único lugar que eu vi isso escrito até hoje é no aplicativo do estagiário, porque quando aparece ali a chamada diz, no caso, Rua 2, Vila Barracão, que é essa que estou chegando aqui, entrando na vilinha aqui, tranquilo, de boas, nada demais, e lá na frente já tá a Eliane me aguardando, já pegou o celular, já tá olhando para ele, para mim, estranhando o carro todo emadeirado, né? Vou levar ela e o marido, pelo jeito, lá para o Hospital Humaniza, 11h48 da manhã. Bom dia para Eliane. Feito. Dia 26, Aeroporto Internacional Salgado Filho. Vim porque julguei que não precisava ter vindo essa corrida aqui, não precisava ter vindo, mas eu joguei e pensei, mas hoje vai estar chegando um bando de gente pro South Summit, né? Se eles não quiserem ir direto pro Gás, por que não ir comigo pro hotel, né? Então vamos lá pra ver se tem demanda. Vamos ver agora. Não tô com nada por enquanto, tô só no Comfort. E minha ideia é sair do Comfort também daqui, né? Mas vazio não pretendo também. Bora se incomodar em esteio, então. Deixa eu mostrar pra vocês que os totens que eu tava criticando nas últimas vezes que eu vim aqui, que estavam setorizando a área de embarque e desembarque, estão trocando, estão refazendo, sei lá o que tá acontecendo por aqui, ó. Olha só, ele tá com adesivo ainda da fábrica. Mudou ou vai mudar?
E até agora não me falaram nada, não me avisaram nada. Agora eu espero que a minha passageira esteja por aqui, porque a viagem é boa, tá dando 20 minutos para 50 pila no Business Comfort, ali para Esteio. Eu acho que eu volto rápido depois, espero pelo menos, né? Só tenho que achar minha passageira aqui agora. Pelo aplicativo diz que está no setor 5, que era justamente aqui, e tem um bando de gente, não sei se vocês conseguiram reparar. Ninguém se acusou por enquanto, tá todo mundo olhando para mim. Bom dia, Crislane. Não. E tá todo mundo olhando para mim. Acho que ninguém reparou que eu cheguei. Mas na verdade eu só quero que a Crislane repare, mas ninguém, né? Nesse momento, cadê a Crislane? Não ativou o PIN. Então eu não faço ideia se ela tá aqui ou se tá lá dentro. Se eu tô no lugar certo ou não. Eu tenho mais, depois de agora, 3 minutos para permanecer aqui e não pagar o estacionamento. Eu vi uma moça lá atrás com a cara amarrada, que tá caminhando. Espero que seja ela. É Crislane? Vou abrir o porta-malas pra senhora. Precisa de ajuda? Tá tranquilo? Ontem ele viu um xixi. Depois eu conto pra vocês. Uma patricinha que eu peguei aqui com uma mala. Eu não desci. Colocou a boca. Depois eu conto. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente. Agora somou mais 8 pila. Estragou o print. 12,57. Tá tudo roxo aqui em Esteio. Tudo roxo aqui em Esteio. E eu sem gasolina nenhuma. Um pauzinho só. 2 no caso, né? Entendedores entenderão. Eu preciso achar um posto de gasolina. Larguei a moça ali na... Não sei, bairro Parque Amador, eu acho que dizia. Esteio é desse tamanho, né? Tipo, começou, já terminou. Tu sabia que é o menor município do estado do Rio Grande do Sul? Esteio é o menor município em extensão territorial. Tu sabia disso? É, eu vi no Google. Agora, eu acho que se eu for pra direita, tem um posto aqui à minha direita. Eu vou colocar qualquer coisa. Não me organizei hoje para abastecer antes de começar a trabalhar. Como eu nunca faço, na verdade. Ali, à esquerda, na verdade é a esquerda. O posto que eu estava pensando em Ipiranga, inclusive. E com sorte vai ter abastecer aí. 689. Com sorte porque tem vários postos da Ipiranga, bandeira Ipiranga, que não aceita abastecer aí, né? 689, cara, que loucura, velho. Promoção só hoje, gasolina 689. Enquanto eu espero 63 segundos essa sinaleira, eu deixo ficar off para não tocar nada e reduzir. Vou contar rapidamente, não deixei pendurado uma historinha que eu tive com uma passageira ontem, casal na verdade, casal de amigos. Não eram namorados, não, eram só amigos. Peguei no aeroporto, eu tava exatamente do mesmo jeito que estava antes, parado, ali na área de embarque e desembarque, contando os minutos para ter que sair correndo dali, né, não pagar estacionamento. Aí tocou a corrida. Aí tocou a corrida, o relógio, eu já olhei assim, eu tinha exatamente 3 minutos para embarcar e sair. E quando tava quase dando 2, ela chegou, né? Ela pediu lá de dentro, um casal no caso, mas quem pediu foi ela. Lá de dentro do aeroporto, daí vieram conversando, se arrastando, e daí cada um com uma mala de rodinha. Daí quando chegaram ali, aquele vucu-vucu de um monte de gente, assim, elas vieram me abordar. Eu já tinha mandado mensagem que cheguei, né? E já tava putaço. Porque estavam cagando pra mim e eu apertado com o relógio pra sair fora do aeroporto, né? Pra não ter que pagar estacionamento. Daí entraram, daí eu abri o porta-malas, né? Eu vi cada um com uma mala. Tipo, eu tenho critério pra decidir se eu vou descer ou não. Se eu vejo que a pessoa não pode com aquele peso, por óbvio eu vou me oferecer pra carregar e levantar. Agora, se eu vejo que a pessoa tá dominando aquela situação ali, e são jovens principalmente, e era o caso, eram 2 jovens, não tem 30 anos de idade. Pô, qual é a necessidade de fato de eu descer pra carregar a mala, aquela coisa toda, né? Não tem cara de quem tem. Deixa eu finalizar o abastecimento, depois eu concluo com vocês. Não tem cara de quem tem abastecer aqui, mas eu tenho que abastecer de qualquer maneira. Tá, deixa eu concluir a história pra tu não me chamar de louco. Não que eu não seja, mas eu não vou te entregar isso de bandeja, né? Até ficou sem graça essa. Onde que eu tava mesmo? Ah, sim, em Esteio. Estou, na verdade, aqui em Esteio ainda.
Tá, daí tava lá esperando um casalzinho, eles chegaram se arrastando, daí eu baixei o vidro, confirmei o nome dela, da passageira, nem lembro mais, não vem o caso, não interessa. Para aqui numa vaga de cargas e descargas, enquanto eu finalizo esse assunto, depois eu ligo o X, por enquanto tô com preguiça. E daí entraram, bateram, daí cada um com sua mala, colocaram lá atrás, não sei o que, bateram com raiva, tampa, sabe, com raiva. Assim, mas bateram com raiva, valendo, com vontade, com gosto, sabe? E daí entraram no carro, daí eu larguei aquela palestrinha, né? Vocês pediram o carro lá de dentro, né, moça? É, porque não sei o quê, que eu nunca vi um Comfort não descer e isso já estava em movimento. Porque se eu não tivesse parado ainda, eu não teria feito aquela corrida. Eu nunca vi pedir um Comfort e não descer para carregar as malas, assim. Oi? Daí ela respondeu, é porque tu veio dar letrinha, não sei o quê, porque a gente te deixou esperando. Eu disse, não, moça, desculpa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não desci as malas, eu não desci para te ajudar porque eu achei que não fosse necessário. Não me parece pesar essa mala. Independente se tu pediu Comfort, pelo X, pelo Black. E outra, eu só te perguntei se tu pediu lá dentro para te chamar a atenção, porque a gente tem 10 minutos para ficar aqui dentro. Se a gente passa disso, a gente paga R$20 e a tua corrida tá dando 17. É, porque não sei o que, bababá, e bibi, bobó. Deu ali, destino Marquês do Pombal, 13 minutos, dizia, né, pra chegar. Eu tinha duas opções nesse momento, parar no posto, largar ela ali, eles ali, o posto aquele que tem na rota, ou engolir o sapo e fazer uma viagem como se nada houvera. Foram os 13 minutos mais revoltantes da minha vida, eu com duas pessoas que depois que passou, seguiram numa conversa aleatória, fútil, e parecia que o assunto era justamente, eu nem lembro mais, graças a Deus, o assunto que era, mas parecia que era justamente para me alfinetar o tempo inteiro, sabe? E eu respirei fundo e finalizei a corrida e me arrependo. Eu me arrependo. Não, na verdade eu não me arrependo, porque se eu tivesse parado para eles descer, eu teria falado um monte de coisa e daí talvez eu estivesse me arrependendo agora. Uber é bloqueado por feder passageiro ou qualquer coisa parecida, né? Mas foi aquele sentimento. Baixando a guarda para uns mal educados, mas ao mesmo tempo com medo, porque quem tem cu tem medo, sabia disso? Quem tem cu tem medo de falar coisas que daí eu ia estourar, eu ia falar um monte de coisa, né? Eu ia falar um monte de coisa e com certeza eu ia perder toda a razão, enfim. O resultado disso, uma nota 1, tratamento rude, comunicação difícil, que pra mim não faz diferença nenhuma na minha vida, né? Eu não recebi nenhum e-mail da Uber dizendo que eu fui isso ou aquilo com aquele outro, com o passageiro. E por sorte ou não, eu não estava fazendo vlog ontem, eu fiz a live no meio da tarde, porque eu teria falado coisas que eu não gostaria de ter falado naquele momento. Agora eu tô resumindo e trazendo só a minha visão geral daquele assunto, aquele papinho furado, sabe? Não quero concluir nada. Vamos ligar X, poderia seguir nesse texto aqui agora, fazer uma conclusão e aquela coisa. Não quero concluir. Cada um pense aí a respeito sobre situações dessas passageiros tentando se passar, enfim, né? Achando que são... Já liguei X. Cara, que loucura, 9 pila pra São Leopoldo daqui, cara. Olha só. Não, é Sapucaia. Eu vi mal no mapa. Mas mesmo assim, 27 pra Novo Hamburgo, será que vamos ou não? Não vamos, 19 km, 27 pila para Novo Hamburgo. Depois é só passar raiva lá. Quem espera sempre alcança, né? Depois de recusar uma meia dúzia de corrida no X e ter certeza que eu não ia sair daqui de X, porque não iam conseguir me convencer, eu desliguei o X, acho que esperei uns 5 minutos, respirando fundo, analisando a situação da cidade de Esteio, e trocou. E não é das melhores das corridas, com certeza não, tá pagando 1,63 o km, R$41 para 85 pila a hora, R$41 pro Sarandi, 85 pila a hora, mas essa é a conta aquela do Mota, né? Tipo,
Nesse caso, vale a pena fazer pelo tempo. 85 pila a hora tá valendo, né? Vamos combinar? Só que eu vou rodar quantos quilômetros? 25 km para R$ 41. Enfim, são informações que a gente tem sempre a analisar o tempo inteiro, para saber se está fazendo a coisa certa ou não. E sim, agora estou fazendo a coisa certa. De Esteio para Sarandi, até se pagasse menos eu ia, né? Até se pagasse no X eu ia. Porque daqui a pouco não vai ter demanda nenhuma mais aqui, porque é cidade de dormitório e bons ouvidos para isso, né? Só talvez no final da tarde, ou claro, se eu quisesse permanecer rodando dentro da região. Daí sim, daí tem que passar o dia inteiro, nunca mais parar, né? Nunca mais parar. Chegar então aqui na Rua Soledade, vou ali para aquele Beco José Paris, que é aqueles... Tem várias firmas ali, né? Vários depósitos, várias empresas. Deve ser para uma dessas que eu vou levar o Luiz, provavelmente, para trabalhar. 1h15 da tarde. Basicamente ele só estava com fome. Ele invadiu um restaurante, encontrou feijão congelado e com chances de ganhar uma cesta de Páscoa recheada de biscoito Zezé para deixar a Páscoa mais doce. A Zezé lançou essa campanha no Insta. Vai lá no Insta deles, biscoitos, underline Zezé, para participar desta campanha cultural de Páscoa da Zezé. Vai chegar aqui no Aqui à direita, amigão? Isso, pode ser aqui fora mesmo. Feito então. Feito, muito obrigado. Uma boa tarde pra ti, bom trabalho e uma ótima semana, viu? Pra nós, viu? Obrigado, tchau, tchau. Feito então. Trouxe o Luiz pra trabalhar. Agora vamos esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Pode ser nesse próximo portão aqui? Perfeito. Feito então, Matheus. Muito obrigado. Uma boa viagem aí pra ti, uma ótima semana. Bom trabalho pro senhor. Obrigado, tchau, tchau. Bora lá buscar a Mônica agora. Que eu vi que tá no lugar errado. Tô vendo aqui que ela tá no lugar errado pelo PIN dela. Será que eu vou achar ela, tio? Olha só, dá um zoom aqui pra mostrar pra vocês. Olhem a situação da Mônica. O ponto de embarque é na bolinha verde. Eu tô aqui no andar superior e ela tá lá no terminal rodoviário, provavelmente, dos ônibus. Tô com o cronômetro zerado, ou seja, tenho todo o tempo do mundo. No caso, 10 minutos, 23, 32. Então tenho 8 minutos ainda pra sair daqui. Vou parar lá no setor 4, onde ela disse que ela tá, só que ela não tá, já vi. 3 caras com camiseta do Grêmio eu vi aqui no aeroporto. Eles estão de férias, né? O que eles estão fazendo? Será que é coincidência? Então é só coincidência. 2h25 da tarde, só para não passar batido. De volta ao aeroporto internacional Salgado Filho. Não para. Eu não consegui nem pensar em almoçar ainda. Quiçá almoçar. Agora, prestando bem mais atenção aqui, ó. Eu mostrei antes os totens, que eles estão tudo camuflado com adesivo. É como se eles fossem trocar e tal. Não tem nenhuma área com identificação dos aplicativos. E provavelmente a Mônica é de fora, veio aqui pro Airbnb, veio aqui pro South Summit. E eles não sabem onde parar.
Porque eles conseguiram tirar a identificação que dizia... Aqui tinha uma placa da Uber antes. Dizendo aqui, bem bonitinho, Uber e tal. Setor 4, 5, 6, 1, 2, 3, sei lá o quê. Agora não tem nada. Então tá tudo umas baratas tonta. Por isso que eles estão errados. O culpado não é nem a Mônica nesse caso. Ela deve ser de fora, deve ser uma turista, visitante, qualquer coisa parecida. E eles resolveram trocar. Estou procurando por você. Estou embaixo da passarela. Vou mandar pra ela. Sim, embaixo da passarela. Embaixo da passarela. A única coisa mais fácil de explicar pra ela nesse momento é isso. Que ela vai ver essa passarela gigantesca aqui e vai vir até mim. Oi, é Mônica? Oi, Tudo bom? A Vitor passando por mim agora aqui, eu achei que não fosse. Tudo bem? Tudo certo. Cristóvão, bora almoçar ali então, né? 10 para as 3 da tarde. Me obriguei a desligar o aplicativo, que agora eu já tô com fome. Agora... Ah, deixa ser o cagão. Fui lá no banheiro pra mijar. Antes tava fechado o banheiro. Bem travado. Enfim. O cara não tem um minuto de sossego. Estão aqui socializando as redes sociais e vendo o que os colegas estão postando sobre o South Summit. Cara, o Cris foi lá e fez um videozinho. O Cris, o motorista na prática, fez um Reels dando a dica de como se portar com os gringos, com algumas expressões em inglês para abordagem e tal, cumprimentar. Daí o Rômulo fez um react, o Rômulo dos guri, o Uber dos guri, fez um react. Dei uma olhadinha lá no assunto sério do Cris e no react do Rômulo, motorista na prática e Uber dos guri. Ambos já passaram por aqui, por sinal. Ambos já sentaram na boleia do Moisés. Eu tô aqui me divertindo. E daí nos stories da Ana, a Ana não veio ainda, hein, Ana? Fica a dica, já te chamei. Tá enrolada aí. Nos stories da Ana, ela colocou ali Ana Queen Driver. Pra quem não segue ainda, segue lá. Ana Paula. Queen Driver. Ela colocou lá que estão multando, que a PTC está multando lá na Mauá. Parece que os taxistas pararam na frente ocuparam toda a área de embarque e desembarque e os aplicativos têm que largar em fila dupla. Mas o motivo para tu não ir, né, meu bruxo? Na minha opinião. Não deixa de aproveitar esses gringos que estão na cidade. E o Cristiano, com muita inteligência, tá abordando esse assunto, né? Não deixa de aproveitar esses gringos. Mas esses gringos estão em hotel e vão no restaurante também, né? Sem contar que dão outras bandas por aí, shopping também. O aeroporto, né? Não precisa levar eles lá dentro do cais. Passar raiva e levar uma multa, 300 pila para largar passageiro na fila dupla. E a PTC, vamos combinar nessa, dona PTC. Espero que isso seja só um mal entendido. Mensagens atravessadas. Patati patatá. Porque multar por desembarque em fila dupla, quando tu não dá a estrutura pro coleguinha aqui fazer o trabalho dele, é no mínimo uma filha da putagem. É no mínimo uma filha da putagem. Eu espero que seja só um desencontro de informações. Espero sinceramente. Eu tô aqui no Jardim Lindóia, agora atravesso a colônia. Eu já recusei 3 de 803 na sequência, e a última foi um desaforo. 803 é a mínima do Comfort com mais 15%. A última era para 3,7 km a corrida, e eu tinha que buscar 2. Pegar lá na Gomes de Freitas para levar para Otávio Santos. Total de quase 5 km, tá? O Digo tá aqui ainda. Total de 4,6 km para 803 no Comfort. 175 km total, 40 pela hora. E os outros 2 eram no Atacadão. Eu tô bem pertinho do Atacadão aqui nas costas do bairro Lindóia. Pra buscar ali, não, ali a gente não vai. Ali a gente não vai, não tem jeito, mas elas não entram. Nem que eu queira ele entra, tem jeito. Pra buscar, mas nem passar.
E com uma preguiça de ligar X, sabe? Com uma preguiça de ligar X que vocês não têm noção. Cara, é muito louco. É muito louco falar sobre isso. Mas às vezes eu fico pensando, eu não entendo. São 4h20 da tarde. Eu comecei às 11 e pouquinho. Gana. Não queria mais ir pra Vila Ipiranga, mas vamos mais uma pra Vila Ipiranga. Eu comecei às 11 e pouquinho. Então eu tenho o quê? 5h30. Deixa eu fazer essa conta aqui, ao vivo. Dividido por 5,5. 56 pila a hora. Parece ok, né? Parece ok. Só que, velho, tu vai olhar as corridas individualmente, estão tudo umas merda. Estão tudo umas merda a corrida individualmente. Essa aqui, por exemplo, ó, 16 pila para 18 minutos, 6 km. E vai me levar para Vila Ipiranga às 4h30 da tarde. Mas eu vou pegar. Por que eu vou pegar? Não sei. Acho que vou. Tô aqui. É muito louco isso, sabe? Tá ruim, mas tá bom. Ou tá bom, mas tá ruim. O que eu queria dizer com isso é o seguinte, pessoal. E bons ouvidos pra isso. A música tá tão alta do vizinho lá que não adianta nem eu baixar o volume do meu rádio. Não baixo dele. O que eu queria dizer? Não sei. Eu queria dizer o seguinte, que mesmo no caos, dá pra se virar. Dá pra se virar. E que essa vida é uma merda. E que essa vida é uma merda, mas é boa pra caralho. O mapa tá bonito. A última eu peguei com mais 9,25 de verdade, sabe? Aquelas dinâmicas de verdade que tu sente... Olha, 15 pila com 7. Pegar no Bourbon Assis Brasil. Não é no Bourbon. Coisa linda, cara. Eu achei que fosse no Bourbon, porque eu tô na altura do Bourbon e sempre toca no Bourbon. Eu tô aqui na Américo Vespúcio e tocou na Clínica do Dente Assis Brasil 577. 15 pila com 7, 803 mais 7. Então é uma corrida mínima para 8 minutos, 2,4 km. 6h26 o km, 112 a hora. Que delícia. Começou a putaria valendo, fazia dias que não tinha. 5h30 da tarde. Pessoal, tá rolando putaria valendo hoje. Valendo. Me obriguei a direcionar pro Moinhos. Me obriguei a deixar no 4.9 a nota. Ou seja, mais exigente possível. Quase peguei um Celtinha aqui atravessando. Porque tá tocando corridas assim, ó, inacreditáveis. E todas bem pagas, é verdade. A maioria tem que pegar lá no CAI. Estou em cima do viaduto dos Açorianos agora, tudo trancado aqui por sinal. Vou pegar no CAF para levar para Dr. Timóteo 38 pilinhas a corrida. Que delícia, né? Antes eu perdi uma corrida que depois até dei graças a Deus que eu perdi. Tinha tocado R$52 para pegar também no CAF para levar para o Chácara das Pedras. Só que ia demorar muito tempo, talvez eu perdesse um pouco dessa dinâmica, não sei. Talvez, né? Mas enfim, de qualquer maneira essa corrida aqui tá valendo muito. Só para não passar batido. 6h30 da noite, anoiteceu. E parou. Parou e eu parei também. Pelo menos eu parei por hora. Que tranqueira homérica. Mais um final de tarde com trânsito parado em Porto Alegre. Mas pelo menos eu consegui aproveitar. Aproveitei bem direitinho o que tinha que fazer, sabe? Agora são 7h30 da noite. Tô aqui na rua Corcovado, bairro de Higienópolis. Fiquei off agora porque o mapa ficou cor de tutti-frutti. Eu vou ali no posto Ghost. Faz muito tempo que eu não vou ali, por sinal. Muito por causa disso. A tranqueira que tá aqui para acessar Augusto Meyer, ó. Terceira perimetral, continuação da Dom Pedro. Olha como é que tá o trânsito. Essa hora já era para ter dissipado. Isso aqui é normal no meio da tarde. Essa tranqueira toda aí para acessar Augusto Meyer. É bem normal no meio da tarde. Mas agora são 7h30, como eu falei. Não era mais para estar tanto. Enfim. A cidade está lotada, a cidade está movimentada, os passageiros estão aí.
É só desviar dos desaforos do estagiário e se divertir. Feito. Só esperar o Rafa entrar em casa. Isso aí, 9h48 da noite. Já tô aqui na zona sul de Porto Alegre. Acabei de deixar o Rafael em casa. Meu guri, pra quem não sabe, peguei ele na saída da aula, na URGS. E finalizando por aqui esse dia. Olha, posso dizer que foi sensacional? Posso dizer assim. Para mim foi sensacional. Consegui aproveitar super bem a demanda da cidade. A dinâmica não estava tão mentirosa assim, principalmente ali no final da tarde, quando eu consegui aproveitar alguma coisa mais valendo, digamos assim. E, né? Não faltaram desaforos, é verdade, né? Não faltaram desaforos, mas, como eu falei antes, consegui se desvencilhar deles, fugir, escapar e se esquivar dos desaforos dá bom. Com certeza dá bom. E o mais legal de tudo, não passei nem o mais próximo que eu cheguei do Cais Embarcadero, que é onde está acontecendo o South Summit, que na minha cabeça é o grande fator fomentador dessa demanda do dia de hoje, porque apesar de estar chovendo agora, uma chuvinha, uma garoa fina, em momento algum do dia de hoje caiu chuva que justificasse uma demanda diferenciada, né? Sempre foi uma chuvinha bem fininha e fraca e sempre localizada também, nada demais. A temperatura tá nojenta, tá modorrenta, tá úmido, eu desligo o ar, o carro embaça, ligo o ar, ele esfria, fica gelado, daí tu sobe a temperatura, ele embaça de novo, aquela coisa nojenta de administrar nessa época do ano, né? Mas enfim, faz parte do processo também. Então, passei longe do Cais Embarcadero. O mais próximo que cheguei foi aquela hora que eu estava lá em cima do viaduto dos Açorianos. Depois eu fui mais uma vez no CAF de novo buscar passageiro e foi mais perto, né? Não cheguei, não que não tenha tocado, tocou para levar, tocou para buscar. Na hora que eu falei ali que eu peguei uma corrida, que eu não lembro quanto que era, para Timóteo ali, que estava pagando super bem, 38, eu acho, 35 reais, uma coisa assim. Uma corrida que eu fiz em 17, 18 minutos, sem tranqueira nenhuma, pelo túnel da Conceição, eu nem acreditei aquilo. Aquela hora ali eu tava parado até teve um rapaz que passou me buzinando, me xingou, não consegue, né, Moisés? Eu tava procurando uma vaga para estacionar na Fernando Machado, e ali eu fiquei durante uns 2, 3 minutos, recursando corrida como se não houvesse amanhã, e tocou uma meia dúzia, pelo menos, para buscar lá no Cais Embarcadero. Dizia ali no aplicativo 12, 13 minutos para buscar, que já é um absurdo, levando em consideração que ali deve ter uns 3 km no máximo, e na teoria pela Avenida Loureiro da Silva, que não tem trânsito nesse sentido, né? Entre a região do centro e a região do Cais, ali não tem trânsito. Ela tem trânsito ao contrário, em direção à altura. E dizia 12, 13 minutos. Agora imagina quanto tempo de verdade será que estava dando para chegar lá no Cais, achar um passageiro que não é daqui, perdido no meio da confusão. Esse é o grande problema. Daí os valores, eu estava pensando sobre isso naquela hora. Tudo 48, 52, 57 reais, mas coisa boa de fazer. Mas qual a garantia que eu vou fazer todo um deslocamento para chegar lá e vou conseguir pegar esse passageiro, né? Às vezes o cara vai lá, perde 10 minutos, 15 minutos, daí tu vai ter que cancelar no meio da confusão, às vezes tem que fugir porque a IPTC tá lá e tá te marcando, não deixa tu ficar parado, e daí tu vai lá e cancela um 74, não é? É uma loucura, isso aí é uma loucura. Então por isso também que eu evito ao máximo chegar perto dessas regiões quando tem esses eventos de aglomeração assim. E principalmente quando é um público que não está acostumado com isso. É a mesma situação acontece em shows, né? Porque uma coisa é jogo do Inter e jogo do Grêmio, são torcedores colorados e gremistas que já conhecem a dinâmica do estádio. Agora, um show na Arena, um show no Beira-Rio, que vai 30 mil pessoas, o pessoal às vezes pede de dentro do estádio, porque não sabe onde se posicionar, porque não tem o hábito de frequentar um estádio em dia, né? Então, enfim, essa aí é a minha tese, a minha... Ué, tá fechado aqui, agora tá com contramão. Eu tô vindo aqui no Zafre da Cavalgado, tem umas coisas para comprar.
Eles estão mudando o estacionamento, agora tu não entra mais pela Base Real, tu tem que fazer a volta lá pela Liberal. Tá, dito tudo isso, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Bati meta mais um monte, graças a Deus. E amanhã eu acho que vai ser na mesma vibe, se Deus quiser. E sexta-feira também. E se pá, todo final de semana. Então eu prometo os próximos dias. Se o estagiário não resolver meter a faca, né? Eu acho que promete ser um final de semana de bastante ganhos para todos nós, né? Ah, sim, sobre amanhã vai ter live no meio da tarde, pelas ruas, né? E à noite podcast com Fora da Curva, Marcelo Fora da Curva, às 22 horas aqui nesse canal, podcast sem pauta, sem vergonha. Então não vai ter vlog, mas vai ter bastante conteúdo para vocês acompanharem durante a tarde, ao vivo, né, dentro do Moisés, pelas ruas de Porto Alegre, e à noite o bate-papo que eu tive com o Marcelo Fora da Curva. Agora sim, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, tá? Não tem edição, não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A hashtag para te deixar no comentário e eu ter certeza que tu chegou até o final desse vídeo é hashtag South Summit nem me viu. Isso aí para testar também se tu sabe escrever South Summit, que é difícil, inclusive é difícil de falar, mais difícil ainda de escrever. Então, hashtag South Summit nem me viu. Deixa ali no comentário que eu vou ter certeza que chegou até o final deste vídeo. Fui!